Muito bom dia, agora sim, 10 horas e 12 minutos, conforme anunciado. Hoje, ele, meu amigo, meu irmãozinho, motociclista, antes de mais nada, um cara do bem, não é? Nosso secretário do Meio Ambiente, Mário Reis. Hoje, um programa mais do que especial, porque se não a mais importante, uma das pastas mais importantes da nossa querida Angra dos Reis, uma vez que tudo em torno de nós é meio ambiente. E o Mário tem uma história bonita, uma história muito bacana com a natureza, com o meio ambiente, né? Ele que é um cara da Ilha Grande, caiçara, né? Um conhecedor do mundo. Vocês vão conhecer um pouco mais da história de Mário Reis hoje. Na bancada, ela, Pati Costa, e ali na direção de imagens, Rogério Carvalho. Antes do Mário, eu vou só, já que estamos falando de meio ambiente, vou falar da bacia hidrográfica, não é? Vamos falar do comitê da bacia hidrográfica da Ilha Grande. Uma celebração do Dia Mundial. Na celebração do Dia Mundial do Dia da Água, Rogério Carvalho e Patrícia fizeram lá a cobertura, não é? Para o nosso irmãozinho César Bassi. Vamos lá. Obrigado a vocês, a equipe, né, estarem participando desse evento aqui, da celebração do Dia Mundial da Água, que foi dia 22 de março. E a gente está aqui no Cefet hoje, fazendo essa homenagem à água. Bom, a importância desse evento para a gente, aqui para toda a sociedade, é o seguinte, é que é um dia, né, que a gente tira para pensar, para refletir sobre qual é a importância da água, quais são as nossas ações em relação à água, o que devemos valorizar, o que esquecemos no nosso dia a dia em relação à água. E é um início de um movimento, né, de uma movimentação, né, de toda a sociedade através do Comitê de Bacias, que é um órgão que é formado por diversos membros da sociedade, como o poder público, né, como os usuários e como a sociedade civil de forma geral. E hoje aqui numa instituição de ensino, né, onde a gente, né, vem e busca os conhecimentos, busca mudança, busca a transformação, busca o crescimento, né, profissional e, no caso, também o crescimento pessoal aqui hoje, no dia de hoje, nesse evento. Então, a importância de ser isso aqui, ele é um dia que serve para sensibilizar, né, para nos sensibilizar quanto a esse tema, né, principalmente para nos convidar, né, a participarmos, né, dessas ações. E são ações que elas têm diversas fases, né? Pode ser uma ação pessoal, uma mudança pessoal da sua relação com a água, pode ser uma mudança de conhecimento, de você inserir, entender como é que funciona a sua bacia, a sua água, o seu entorno, né? Por que acontecem fenômenos, eventos, né, relacionados à água, tais como grandes chuvas, como enchentes, enfim, para perceber também de onde vem a sua água, qual a importância, qual o cuidado, qual o trabalho que dá essa água e principalmente como a gente pode contribuir, né, para a transformação e para a mudança, para melhor, né, para que nós tenhamos água e tenhamos água em abundância. Então, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem participando, e a importância também que a comunicação, né, então a Rota do Sol também faz seu papel social quando nos apoia, quando nos provoca, quando nos convida a participar para falar um pouco desse tema e principalmente criar ações, né, conjuntas da sociedade como um todo, né, que a questão da preservação, da conservação e do conhecimento da água é uma responsabilidade de todos nós. Então, muito obrigado mais uma vez aí e até a próxima. Bacana, bacana. Esse foi aí o César Bassi, né? Do Comitê de Bacias da Ilha Grande, aí, alusivo ao Dia Mundial da Água, com a cobertura aí, Rota do Sol, sempre voltado, né? Parabéns aí, Rogério. As dúvidas aí da comunidade, enfim, né? E só para a gente lembrar uma curiosidade aí, né? Dando um abraço para meu amigo César, trabalhamos juntos, né? No saneamento básico. Sim. Sim. César Exato, é um grande amigo. E assim, uma das, para não falar que é uma das, eu acho que é a primeira lei, né, que se criou
no cunho ambiental foi a Lei das Águas, o Código de Águas, que foi em 1936. Na época, ainda não se tinha essa pegada de preservação ambiental, mas na época foi criado o Código das Águas para proteger, né, os mananciais em relação à contaminação, ou seja, por, de repente, preocupações com guerras químicas, né? Então, ou seja, né, Código das Águas, aí, primeira lei, depois veio o Código Florestal em 1975, e a partir de 72, então, que foi discutido no âmbito mundial a questão realmente das leis ambientais. Que bacana, bom que você conhece, sabe, eu diria, da dedicação aí do Bassi, né? Um cara super do bem, voltado aí para o meio ambiente igual você. E viva o Dia da Água, né? E Água é viva, viva. Água é vida, água, né? Sem água a gente não vive, então, enfim. Bom, aproveitando, um abraço aí ao Agnello Alves, lá da Vila Histórica, Agnello, meu rabugento número 2 preferido, ligadinho aí conosco, a Ângela Santos. Bom dia, Ângela. A Tânia tá aí, a Taninha, lá de Nilópolis, no Rio de Janeiro, ligadinha conosco aqui, Rota do Sol, a primeira do meu coração. Ô, Taninha, sempre com um carinho enorme por nós, obrigado, né? E o programa Hora da Verdade aí em Barra Mansa, Volta Redonda, de toda a região, ligadinho aí conosco aí. Mande suas perguntas, sugestões pela live ou pelo nosso WhatsApp, DDD 24 999 39 90 78. E o Agnello já está dando os parabéns lá para o nosso secretário, ó. Ah, é? Mário Reis já nos ajudou muito aqui em nossa comunidade, Agnello Alves. Vila Histórica não A é. Agnello é um grande líder comunitário, um grande companheiro, né, de Angra dos Reis e um grande amigo. Bacana que o meio ambiente como um todo é responsabilidade de todos nós, né, Mário? Exatamente. E aí você sintetiza bem isso, porque você, além de ser um profundo conhecedor, digamos, tecnicamente, você também é um filho da terra. Então, tem as tradições lá dos caiçaras, das canoas, etc. Exatamente, não é isso? exatamente. É meio século de Angra, né? Fiz agora no final de 2022, enfim. Sou um verdadeiro apaixonado por Angra dos Reis. E por onde eu passo, né, eu sempre tento levar essa imagem gostosa e toda essa beleza natural que nós temos, que é invejada pelo mundo inteiro. Verdade. O João Vili esteve aqui conosco, o Mark teve ontem, né? Foi ontem, Mark ontem, semana passada tivemos o João Vili, né? Todos voltados aí para eventos e tal. E nós dissemos a ele que o nosso produto é muito fácil de vender, né? Nós já temos o nosso cartão postal, ele é a nossa beleza natural. E que, devido ao trabalho de vocês, que nós vamos entrar nessa seara já, de conscientização, de fiscalização, né? Não deixar o turismo predatório, né? O turista, aquele bagunceiro e tal, nós teríamos aí um futuro ainda preservado, né? Não é, o legal, e se eu errar, se me corrige, é que não é aquela política do não pode nada. Se pode, desde que fiscalizado, liberado pelos órgãos competentes e tal. É isso, Mário? Exatamente, é essa. Na área ambiental, a gente está muito acostumado com ecochitas, né, pseudo-ambientalistas que querem proibir tudo. Perfeito. Dentro da nossa gestão, e aí sempre, né, escutando a orientação do nosso prefeito Fernando Jordão, a gente é progressista. Hoje, a gente tem que pensar sempre no desenvolvimento sustentável da nossa região. E para isso, a gente não pode perder a responsabilidade, né, mas temos que tirar toda a burocracia. Um dos exemplos que a gente traz para a nossa cidade, e aí vira referência, né, para o estado do Rio de Janeiro, né, e também para todo o Brasil, são os parques sustentáveis. A gente está vindo agora, né, já estamos fazendo todo o processo de concessão do Parque da Cidade, que é o Parque Natural Municipal da Mata Atlântica, em que a gente trabalha com a comunidade. Aqui em Mambucaba nós temos o Parque Nacional da Serra da Bocaina, um parque implantado sem discutir com a comunidade.
Então acaba que esse parque, ele traz muita restrição e aí afasta a comunidade e faz com que a comunidade tenha, né, uma visão contrária àquilo que é A finalidade. que é a finalidade da conservação ambiental, né, que seja da preservação ambiental. Né? Por quê? Geralmente as pessoas veem o meio ambiente como um órgão de restrição. Não. O meio ambiente não é um órgão de restrição, é um órgão de controle. E como nós temos que preservar toda a nossa beleza natural, né, é claro que tem que ter regras. E essas regras têm que ser cumpridas. Então hoje o que a gente faz? A gente chama a comunidade para perto da gente e a gente então começa a dialogar com a comunidade. Porque sem conversa a gente não consegue avançar. Não adianta, Écio, Patrícia, a gente fazer um projeto nosso e querer implantar na comunidade. Isso não vai funcionar. Entendi. Nós somos o órgão técnico que vai formatar, mas esse projeto tem que ser feito pela comunidade. E a comunidade tem que perceber o seguinte, que se a gente proteger as nossas belezas naturais, a gente vai gerar emprego e renda. Então você imagina, hoje, se você tem uma área em que você possa desenvolver um condomínio, você possa fazer, de repente, um parcelamento do solo, um loteamento, né? Ou você possa fazer uma atividade de ecoturismo, né? Faça de forma legal, porque aquilo vai agregar valores. E hoje, né, eu não falaria a moda, mas a tendência, né, mundial é todo projeto ser sustentável. Então aqui nós temos uma beleza, né, incrível. Aqui nós temos trilhas, nós temos cachoeira, nós temos mar, né, nós temos florestas. Isso tudo tem que ser preservado e explorado. A gente não pode simplesmente fechar essa beleza natural, né, para visita coletiva. Não, nós temos que abrir. E para isso, se a comunidade não estiver inserida nesse processo de discussão, a gente não avança. Então aonde não se pode nada, se faz tudo. Se faz tudo. Ou seja, como o nosso prefeito sempre fala, né, um bom projeto não pode, mas invasão pode. Pode. Então, a gente tem que ter uma visão aberta do processo. A gente não pode fechar tudo, né, mas trazer a comunidade para que ela participe do processo. Então, e ela tome conhecimento daquilo que tem que ser mantido como está. E é claro, né, a infraestrutura, ela é necessária. E muitas vezes a infraestrutura, ela protege. Então, essa ideia de que não pode pavimentar ali, não pode fazer um muro ali, não pode fazer... Isso é totalmente errado. Porque nós trabalhamos sempre para manter as funções ecológicas. E as funções ecológicas, às vezes, precisam de ajuda. Sim. Ajuda do homem. No seu caso, o intuito é mais de orientar, não é? Como fazer, no caso. Porque eu entendo que hoje toda a nossa região toda hoje é uma área ambiental. Exatamente. Né? A gente vive, na realidade, né, Campos Reis, ela é um mosaico, né? É um conjunto de unidades de conservação. Então, só aqui na nossa região, aqui do Parque Mambucaba, nós temos a ESEC Tamoios, que é a Estação Ecológica de Tamoios, né, que ela só pega o mar, mas ela traz, né, uma grande restrição para a área continental. Nós temos o Parque Nacional da Serra da Bocaina e nós temos a Área de Proteção Ambiental de Tamoios, que é a unidade de conservação do Estado. Ou seja, só aqui em Mambucaba nós temos 3 unidades de conservação. Só para você entender. Só em Mambucaba. Só em Mambucaba. Tamoio aqui, não é? Exatamente. A Estação Ecológica de Tamoios, ela pega toda, né, a ilha, tanto aqui do Sandro como a Ilha do Algodão, que já está aqui em Paraty, mas tem uma inserção aqui, né, a Ilha Samambaia, e você tem o Parque Nacional, né, da Serra da Bocaina, pega toda a parte, né, acima do Rio Periquê, né, e depois ele pega então também parte do Rio Mambucaba, mas todas as unidades de conservação têm as áreas de amortecimento, que chega a 5 quilômetros. Então, ou seja, toda a discussão aqui, né, ela também né, analisada dentro dessas unidades de conservação. E muitas vezes, né, a gente quer fazer infraestrutura como agora mesmo, né, o desassoreamento do Rio Mambucaba. Foi uma luta. Sim. Né, o prefeito Fernando Jordão, a deputada Célia Jordão, né, todo mundo, né, inserido dentro desse processo. A gente conseguiu, né, uma autorização emergencial. Depois tivemos um conflito com a Estação Ecológica de Tamoios, porque você vê que são muitos órgãos.
né? E aí, dentro dessa discussão de muita gente mandando, né, quem sofre é a comunidade. E detalhe, né, a comunidade ela vê qual órgão mais perto, é o município. Então é o município que ela procura para resolver, né, os seus problemas diários. E muitas vezes o município ele fica também engessado em função desse conflito. Então isso ao longo dos anos a gente vem trabalhando tanto com o governo estadual e com o governo federal para que a gente unifique isso. Como eu falei, a gente não pode perder responsabilidade. Porque existem legislações, a gente tem que respeitar as leis. Claro. E agora, existe também, né, a visão técnica, os estudos técnicos. E os estudos técnicos sempre serão voltados para a melhoria daquele ecossistema, para a melhoria das funções ecológicas. Então, não existe o porquê, né, a gente criar restrições para aquilo que é necessário para que a gente proteja as funções ecológicas e também proteja a vida humana, que é o mais importante para a gente. É que o homem viva em harmonia, né, com o ambiente. Com o ambiente, como era lá nos primórdios, né? Exatamente. É muita burocracia, né, secretário? Por mais boa vontade que o município tenha de fazer, eles barram nessa burocracia, são muitos órgãos a depender de uma autorização, de repente, para fazer até uma obra emergencial ali, e fica se arrastando aí por tempo, e às vezes a população acaba achando que o problema é do município, é da Exatamente, Secretaria do Meio Ambiente, quando na verdade não. Exatamente, assim, a gente tem, a gente mantém hoje uma relação muito próxima com o governo do Estado. Então, assim, o governo do Estado ele também entendendo isso, ele está repassando, né, bastante demanda, né, para o município. Então, o município hoje ele faz quase todo o processo de licenciamento ambiental. Nós estamos agora para assinar um convênio, com o INEA, onde o município também vai começar a fazer obras, licenciamentos de obras hidráulicas. Que obras são essas? De sensoriamento, contenção de margem. Então, hoje, que a competência do INEA vai passar para a competência do município. Porém, aqui, por exemplo, o Rio Mambucaba, ele deságua na Estação Ecológica de Tamoios. Então, nós também, nesse caso, precisamos da anuência da ESEC Tamoios. Já estamos conversando com a ESEC Tamoios. Então, assim, muitas vezes, realmente é burocracia. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que diminuir ao máximo a burocracia. Sim. O que a gente não pode confundir é burocracia com legislação. Porque muitas vezes as pessoas, também assim, eu vou entrar num dos nossos melhores temas, que é a consulta prévia. Né? Então, muitas vezes as pessoas compram um imóvel ou compram, né, um terreno, seja uma casa, e ele então quer empreender naquele local. Só que a pessoa compra e não consulta o órgão ambiental. E muitas vezes essa pessoa compra Depois uma que compra área. que vai consultar. Exato. Geralmente, assim, quando ele vai licenciar ou quando ele sofre alguma fiscalização. Aí ele começa então a falar que é muita burocracia. E na realidade, nesse caso, não é burocracia, é legislação. Então, ou seja, antes de você comprar, né, seja um terreno, seja uma casa, para fazer, né, de repente, a tua sonhada residência, ou fazer um comércio, fazer qualquer atividade, né, ou seja, empreender, procure, né, a Secretaria de Meio Ambiente, porque lá a gente vai te atender. E detalhe, Aécio, Patrícia, hoje você nem precisa ir, né, lá no espaço físico. Hoje você pode acessar, né, dentro do portal do licenciamento e você tirar todas essas dúvidas dentro do portal do licenciamento sem sair de casa. Ou seja, isso foi uma inovação, isso foi um grande pedido que o nosso prefeito Manuel Jordão nos fez. Nós conseguimos implantar isso em 2019. Né, e detalhe, implantamos isso de forma híbrida, ou seja, a pessoa podia entrar com processo físico e digital. E esse sistema, ele foi até início de março. Meados de fevereiro, a minha equipe falou assim para mim: Mário, e aí, você vai prorrogar o decreto que permite ainda a entrada de processo físico ou você vai manter a plataforma agora 100% digital? Aí eu falei: olha, quais são as dúvidas dos profissionais? Porque eu volto a falar isso, e todo esse processo foi discutido com engenheiros, com arquitetos, né, com advogados, ou seja, com quem trabalha com licenciamento. Perfeito. E aí as pessoas falam: Mário, a dúvida está sendo, né, dentro da informática. As pessoas às vezes estão com dificuldade e tal. Eu falei: então essas pessoas precisam se reciclar. Porque às vezes a gente para no tempo, entendeu, Écio? Né, as pessoas assim, elas precisam estar se reciclando. Hoje a gente está na era digital. Então, ou seja, antigamente você desenhava em prancheta. Hoje você desenha no
computador. Então, assim, as pessoas precisam realmente se atualizar. Exatamente. Então, quando eu fiquei sabendo que a dúvida era somente essa e não do sistema, a gente então resolveu fazer o quê? Vamos vencer, vamos expirar o decreto e vamos manter a plataforma 100% digital. O que aconteceu no dia 14 de março de 2020? Início da pandemia, lockdown, isolamento total, fecha tudo. O único protocolo que não fechou foi o da Secretaria de Meio Ambiente e Agroexcelência. É mesmo? Funcionou de forma digital. E isso nos tornou referência, né, a nível estadual, porque todas as outras prefeituras ficaram fechadas. E os profissionais que trabalham, né, as pessoas que quiseram, que precisavam construir suas casas, foram analisadas, foram aprovadas e a gente licenciou muita coisa em 2020, onde estava tudo fechado. Então, para a gente isso foi um orgulho e com esse sistema a gente desburocratizou e muito sistema. Porém, nós temos uma legislação e muitas vezes a legislação ela é burra. A gente precisa estar realmente avançando com a legislação e, como eu falei, sem perder a responsabilidade. A gente tem que proteger os nossos mananciais. Então, não existe, né, uma legislação que vá permitir que você construa em torno dos mananciais com o argumento de que você vai proteger os mananciais. Não existe. Então, às vezes, né, a gente escuta muito discurso hipócrita, muita gente querendo confundir, né, a mente da comunidade com fake news, com uma série de coisas. Não, a gente precisa mudar a legislação, sim, a gente precisa adaptar as leis, sim, mas a gente precisa ter responsabilidade daquilo que a gente está fazendo. Porque a nossa função aqui é proteger as funções ecológicas. E não existe desenvolvimento sustentável sem qualidade ambiental. Não existe ecoturismo sem qualidade ambiental. Então a gente tem que manter a nossa qualidade ambiental para que a gente possa continuar recebendo turistas, investimentos, ou seja, a cidade possa crescer, mas crescer de uma forma sustentável. Quando você fala em turismo predatório, né, eu concordo contigo, nós temos que, né, sempre nos defender desse tipo de turismo. Pessoas que vêm para visitar a cachoeira e deixam seu resíduo, né, não é importante para a gente. A gente não quer esse turismo. Nunca. A gente quer turismo que venha para cá com consciência ecológica, que respeite as regras, que respeite os moradores locais e que consuma no comércio local. Que venha para cá, né, desenvolver a nossa região, e esse recurso fique aqui e seja dividido com toda a nossa comunidade e, como eu falei, gerando emprego e renda. Bacana, até porque precisa haver conscientização, né? Aí eu volto na Vila Histórica até com relação ao número de veículos que hoje acessam a vila. A vila era um caos, não é? Descia N carros, o próprio morador ficava preso, o cara estacionava na porta da garagem e subia. E aí uma ambulância, um bombeiro, um carro de emergência não conseguia. Hoje os próprios moradores, nas temporadas, né, Natal, Ano Novo, etc., Carnaval, eles mesmos, com apoio do trânsito, eles fazem ali a medição de veículos que acessam a Vila Histórica. Já é um passo. E com isso não fica bagunçado. E também o meio ambiente está envolvido aí. O Parque Mambucaba hoje, nós acabamos de passar aí pelo Carnaval, um dos melhores, diga-se de passagem, disse isso para o Mark, disse para o João Vili, pela questão da organização. Nós tivemos um público recorde, sem nenhuma intercorrência, com famílias, com crianças, idosos, brincando o verdadeiro Carnaval, foi muito bacana, né? A estrutura montada aqui na entrada, etc. Então, esse tipo de quaderneiro, o cara que deixa o lixo lá, a garrafinha d'água, a latinha de cerveja, ou que não é nem o cara que traz, ele pode até trazer, não está fácil para ninguém e tal, você levar teu coolerzinho, pô, bacana. Mas usa o próprio cooler para levar o teu lixo de volta. O lixo é seu. Destinar aonde, não é? Patrícia Costa. É isso aí. Bem lembrado aí, o Aécio. O Agnello está falando aqui também, fazendo até uma pergunta para o secretário, qual é a dificuldade da fiscalização nos finais de semana nas praias, tendo em vista que está ocorrendo barracas, churrascos e caixas de som?
Então, isso é um problema recorrente na nossa região. E aí, ela vem, né, de total encontro ao que a gente está conversando, que é o turismo predatório. Hoje, a gente licencia camping, a gente orienta as pessoas. Inclusive, em Parque Monocaba, tinha um camping, era legal, a gente orientou, o camping foi legalizado. O problema todo é que a nossa região é uma região muito extensa, nós temos mais de 100 quilômetros de litoral. Então, a gente mantém uma fiscalização, porque hoje nós criamos o GRAM, que é o Agrupamento Ambiental Marítimo da Baía da Ilha Grande, que é o GRAMBIG. Ele tem a coordenação do secretário da Ilha Grande, é o amigo Cazu, juntamente com o secretário Douglas, da Segurança Pública, com o Mark, da Turizão, e aqui nós, lá do Meio Ambiente. Então a gente age, né, e nos finais de semana a gente age em função de denúncias. Ou seja, efetivando uma denúncia, a gente executa. Uma outra coisa é porque assim, existem fiscalizações que ela acaba gerando uma complexidade. Então nós temos alguns pontos aqui de camping selvagem, por exemplo, que é lá a Praia de Sororoca, que está no outro lado norte, já quase divisa lá com Mangaratiba. Ali é recorrente. Então, ou seja, para a gente chegar com a fiscalização e pedir para a pessoa desarmar, você sai de um ponto, vai para um ponto mais distante, aí você pega a pessoa para desarmar a sua barraca. Ela vai, desarma, a gente notifica, claro, pega o CPF, pega enfim e tal, e a gente retorna para a base porque vai ter que ver outra denúncia. Aí as pessoas vão e montam. Então, existe fiscalização que a gente precisa de uma estrutura maior, que é o quê? É uma estrutura de caminhão, né, de apoio policial, porque a gente tem que chegar lá e aprender. Então, isso a gente já está mudando o sistema e fazer com que a mídia propague esse tipo de ação, que é uma ação um tanto quanto mais, vamos dizer assim, mais dura, né, mas é necessária para que as pessoas que queiram vir fazer essa mesma atividade legal não venham, como a gente fez uma operação que era o Ângulo Legal lá em 2006. A gente fez essa operação no Aventureiro, e hoje o Aventureiro é uma reserva sustentável. Na época era uma reserva biológica, hoje é uma reserva sustentável, hoje pode ter acampamento lá. Nós fizemos também em Palmas, também na Ilha Grande. Então a gente conseguiu, no Abraão, a gente conseguiu zerar os câmbios ilegais. Então o nosso objetivo assim, é a gente colocar mais energia nas ações para que as pessoas possam ver que, de repente, numa situação como agora, Semana Santa, essa pessoa está pensando em vir e acampar na praia de Vila Histórica, o cara já saiba que, olha, ele pode perder a barraca, ele pode, inclusive, ser conduzido para a delegacia, porque essa atividade é uma atividade poluidora, aí, de acordo com o artigo 60 da Lei de Crimes Ambientais, a pessoa pode responder por crime. Então, assim, a gente mantém uma fiscalização, mas sabendo que a gente precisa do apoio da comunidade para as denúncias. Aí você estava falando das pessoas que levam resíduo para essas áreas. E eu ia falar do churrasco. A Agnello comentou isso, que as pessoas acabam fazendo churrasco e propagando e é proibido, né? Poluição sonora com sons altos. Exatamente. Não que é proibido fazer churrasco, mas a gente está falando de áreas de preservação das ambientais ou de áreas públicas. E muitas vezes as pessoas acabam não só cometendo um crime ambiental, mas também podendo ferir algum banhista. Porque tem situações em que a pessoa ela faz o seguinte, ela faz ali a churrasqueira dela, às vezes com pedra do próprio costão rochoso, que é crime, aí ela coloca ali o carvão, depois ela pega a brasa, faz um buraco na areia e enterra. Vem uma criança, vem um adulto, enfim, pisa ali e aquilo ali está em brasa viva ainda. Então, pode ocorrer isso. A gente pede, encarecidamente, assim, a toda a comunidade que se conscientize, que pense nisso. Ao invés de fazer, vai para a praia, faz um sanduíche natural, que é mais saudável. Lógico, se você está na sua propriedade, problema nenhum. Mas não coloque a brasa em área pública, porque isso pode trazer algum tipo de acidente para alguém. E outra coisa que é muito falado também, principalmente na Vila Histórica, antigamente nós presenciávamos muitos carros com o porta-mala suspenso e aqueles sons estrondoso. Hoje em dia já não se usa mais
esse hábito aí do porta-mala, e sim aquelas caixas de som. Então você está sentado ali à mesa, de um lado tem um funk, do outro lado tem um sertanejo, você não consegue distinguir o que você está ouvindo, você sai dali com o ouvido, né, totalmente embaralhado. Essa é a dúvida também de alguns frequentadores, né, de visitantes que vêm à Vila Histórica, que é uma das praias mais movimentadas aqui, além do churrasco, que o senhor bem citou aí, é sobre a caixa de som. Lembrando que o som também, com seu volume, com seus decibéis acima do normal, ele também está poluindo o meio ambiente. Exatamente. Isso, inclusive, é um assunto complexo. Polêmico. Muito. Porque, assim, a questão do som automotivo, ele existe o CONTRAN, né, então ele é fiscalizado aí, né, pela polícia, né, junto com o trânsito. A questão, né, dessas caixas, né, vamos dizer assim, que são essas boombox da vida aí, nessas JBL, enfim, outras marcas. As portáteis. Exato. Elas, claro, elas sempre vão, né, atingir um volume superior ao que é permitido pelo CONAMA 01, que é de 55 decibéis diurno e 50 decibéis noturno. A questão toda é que quando você recebe uma denúncia desse tipo de som, quando você se dirige ao local, a pessoa desliga. E a fiscalização, ela funciona com o decibelímetro. Então, na realidade, né, a gente criou um decreto e definindo, né, a competência de cada fiscalização. Então, a gente tem aquilo que a gente considera comércio ilegal. Então, ou seja, um bar que está propagando som sem autorização, seja ao vivo ou amplificado. Aí você tem então a fiscalização de postura que vai agir. E você tem a situação, às vezes assim, de uma serralheria ou uma marmoraria, né, que funciona com equipamento, que aí precisa de licença ambiental. Então isso eu estou falando que é para só esclarecer as competências. Então quando você tem uma atividade que demande de licença ambiental, a competência da fiscalização ela é ambiental. E quando você tem uma fiscalização que ela, claro, pode trazer, porque se você for analisar dentro do contexto geral, tudo será relativo ao meio ambiente. Então, assim, quando é caixas de som, ou seja, né, como a Patrícia colocou, a pessoa coloca um funk, outro coloca um pagode, outro coloca um rock, outro coloca um sertanejo e tal. Então isso já é desordem. Ou seja, você já está provocando uma desordem pública. Você tem área pública, está propagando ali, de repente, uma desordem, e aquilo ali pode, inclusive, esquentar os ânimos das pessoas, daqui a pouco cria uma confusão. Sim. Aí a gente entende, então, que tem que ser, né, a Secretaria de Segurança, né, juntamente com a Polícia Militar, dentro desse ordenamento ali, né, do que é tranquilo para que todos os nossos frequentadores da praia tenham tranquilidade. Até porque, Mário, me permita, eu entendo que quem vai à praia quer descansar, quer tomar tua gelinha, relaxar, né? Quem toma tua geladinha, tá ali, quem vai tomar teu suquinho, tua água, enfim, quer sentar ali, quer ouvir o som do mar, o som do silêncio. E aí, o camarada vem, coloca uma caixa lá, que seja pagode, que seja funk, o ritmo que for. O que for, mas é o ritmo dele, não quer dizer que seja o ritmo. Eu sempre vou imaginar que o meu direito vai terminar quando começar o do outro. E aí, será que o outro está gostando? Eu estou dizendo que há poucos dias eu passei por uma situação dessa aqui, até na praia de Moncada. Tinha uma caixa na direita e o cara botou em cima da mesa uma caixona dessa e cheia de luzinha e tal. Estava ali, estava um pagode, tá? Então você, para pedir, para chamar o garçom e tal, já estava meio complicado. Não bastante, chegou um outro à esquerda, se colocou lá também, e aí já foi outro ritmo. E aí eu falei, cara, e agora? Eles entendeu? Eles não se entendem. Aí o próprio proprietário lá do quiosque chegou e pediu, falou, olha, tá maneiro, vocês estão aí e tal, obrigado, mas vamos baixar e tal. Deu papo lá, e aí eles ficou aceitável, né? E eu estava vendo, eu não sei se foi Cabo Frio ou se foi nas praias do Rio,
já existe lá uma lei municipal que faz apreensão e multa. Né? Tinha lá uma galera brava que foi acompanhar até a delegacia. Então, eles tiveram que pagar lá a multa para a caixa é minha, eu vou pagar para ter de volta. Apreendido e tal. Então, e Cabo Frio sempre somos motociclistas e estávamos lá num evento de motociclistas e parou até uma van lá na orla. E quando abriu as portas traseiras, no Sprinter, era só som. Cara, era um verdadeiro trio elétrico. Ele não ficou 20 minutos. Não deu 20 minutos. Já chegou a guarda municipal, reboque e tal, e levou. A galera aplaudiu e tal. Então, assim, as pessoas também já não... Né? Não tenho dúvida disso. A gente faz até porque a praia é de uso coletivo, a praia é do povo. A praia é pública. Isso. Então, como a praia pública é de uso coletivo, então o coletivo tem que ser respeitado. Então, como eu falei, não adianta também a gente fazer uma lei saindo, restringindo tudo, né, e não tendo a participação da comunidade para que ela, então, exerça o seu papel. Porque, assim, as pessoas cobram muita fiscalização. A presença do fiscal. Né, a prefeitura, o fiscal, ele é uma função de Estado. Ele só pode exercer a função de fiscal, agente fiscal, de multar por concurso público. Então, você tem um limite de fiscais. Agora, se a gente tiver toda a comunidade exercendo a função de fiscalizador, aí as coisas serão diferentes. Porque você imagina, como você falou, dentro, ali em frente ao seu estabelecimento, a pessoa vem e coloca uma caixa de som. Né? E você está pagando o espaço público para você botar mesa. Você não pode botar mesa sem pagar. Sim. Né? Porque você está ocupando o espaço público. Então, ou seja, ele tem uma autorização para usar aquela mesa. Aquela mesa para quê? Para ele servir uma bebida, servir uma comida, né? E não para botar o som. Porque até mesmo esse comércio, ele pode ser associado àquela infração. Então, se cada comerciante também começar a criar restrição, como eu vi isso na Ilha Grande. Eu já vi várias placas lá, proibido caixa de som portátil. Mas tem as pessoas que vêm com a sua cadeira e colocam o seu som lá na areia. Né? Mas assim, se as pessoas que se sentem incomodadas for lá e falar, poxa amigo, você aqui é um local maravilhoso, lindo e tal. Né? Claro que ninguém tem a função, até porque a gente não sabe como que vai ser a recepção dessa pessoa que está com o som ligado. Perfeito. E hoje as coisas estão, entendeu? Assim, a gente começa a ver os noticiários e a gente vê que está tendo uma inversão de valores. Onde o cidadão de bem, ele acaba sendo errado. Sim. Então, a gente vive uma situação realmente complicada. Mas havendo essa necessidade, tá? Aí já quero deixar aqui, já até agradecendo a participação aí do amigo Aguinaldo, tá? A gente conversa assim, a gente conversa com a Turizanga, a gente conversa com a Secretaria de Segurança Pública e a gente pode preparar uma legislação específica para essa atividade que ela cresceu muito agora, nova. Interessante essa, assim, a gente que já tem uma certa bagagem, já uma caminhada longa. Você lembra daquela época que você tinha aqueles microsystem? Sim. Que as pessoas colocavam no ostentação pura. Não, detalhe, as pessoas colocavam aquilo no ombro, né, e saíam andando na rua, que era pilha, lembra? Era Você pilha, colocava pilha. 10 pilhas, aquelas pilhas. E acabava muito rápido. Exatamente. Aí depois desses microsystems começou um Discman. Discman, Walkman. Walkman, Discman, depois veio o iPod, ou seja, as coisas foram diminuindo, né? Foram diminuindo, depois veio o iPod. O iPod, você botava ele no bolso, botava o fone ali, e ficava legal. Aí agora as coisas, assim, tipo, é interessante como as coisas, elas vão e voltam, só que elas voltam com uma outra tecnologia. Sim. Então hoje você já tem aí, essas caixas portáteis que as pessoas colocam no ombro, nos relembrando lá na década de 80, os microsystems que eram os 3 em 1 e agora, é impressionante, né, como as coisas vão e voltam. Outra tecnologia, Nada sai da moda. Então, mas infelizmente assim, a gente acaba, o desenvolvimento ele também traz isso, ele traz muita inovação e dentro dessas inovações, a gente às vezes fica meio confuso, sem saber o que é certo e o que é errado. Na dúvida,
Fique em silêncio. Como diz Shakespeare em Hamlet, né? Que falhe o silêncio. Que falhe o É silêncio. questão de conscientização mesmo. Educação. Educação. É educação. Tudo vai esbarrar na Você educação. olhar e falar, isso não é certo de eu fazer, eu não vou fazer Tudo isso. vai esbarrar. Patrícia, né, você falou tudo. Né? Princípio básico. É né? educação. Lógico, assim, a gente tem, né, a educação que a gente recebe dos nossos pais, Claro. que o caráter ele é individual, o DNA é único. Né? Mas sem educação, a gente não consegue avançar. Esses dias me perguntaram quais seriam as medidas necessárias para que a gente acabasse com tanto lixo que estava tendo ali na área da Costeirinha, no centro de Angra. Eu falei, olha, uma cidade limpa não é uma cidade que é bem varrida, é uma cidade que menos se suja. Às vezes as pessoas perguntam assim, que eu estou andando aqui, eu não vejo essas papeleiras. Aquela caixinha, né, que você coloca o lixo grudado nos postes. Não, beleza, tem que ter. Mas a gente não precisa colocar em todos os postes. Não. Né? Então, ou seja, geralmente eu tenho, né, comigo uma cultura de colocar no meu bolso. Tudo que eu gero, eu coloco no meu bolso. Se eu estou dentro do carro, vai ficar dentro do meu carro. Isso aí. E eu nunca vou descartar ele num ambiente que não seja apropriado. Sim. Então, assim, né, a pessoa que vai frequentar a praia, como Patrícia, você falou, lógico, as pessoas às vezes, assim, tipo, ela não tem muito recurso para frequentar os bares, os restaurantes. Então as pessoas elas podem levar. Pode. Mas desde que, assim, tipo, não faça a manipulação do alimento lá. Ela já faça em casa, já leve. E aí, da mesma forma que ela levou, ela vai trazer um resíduo, porque vai ser menos coisas que ela levou. Sim. Vai, de repente, levar algum tipo de bebida, né? Leva em lata e tal, porque eu falo assim, muito material, né? Todos os materiais reciclados não são resíduos, eles são mercadoria. E essa mercadoria você pode trocar por muitas coisas. Volta a ser dinheiro. Exatamente. Inclusive, nós estamos fazendo uma parceria com a Enel, né, que o programa EcoEnel. E você pode trocar isso e ter desconto na sua conta de energia. E aí? É uma coisa muito Tudo legal. é boa Nós administração. exatamente. Isso a gente vai trabalhar dentro das comunidades. A gente, dentro da PPP que foi criada, a empresa não, ela já está inserida nesse processo, o secretário de Serviço Público também já está inserido dentro desse processo, e a gente vai propagar para trazer isso, que serão os ecopontos. Então, assim, as pessoas têm que começar a enxergar, né, e parar de achar que meio ambiente é coisa chata, é coisa de chato. Né, aquela coisa, já vem esse chato do meio ambiente, que não pode tirar uma florzinha, que não pode tirar isso, que não pode tirar aquilo e tal. Então, as pessoas têm que pensar o seguinte, olha, esse cara aí, ele vai me gerar emprego e renda. Então eu quero colar com esse cara, porque assim, gente, hoje tudo é renda. A gente tem uma beleza natural invejada pelo mundo. A gente às vezes vai para uma cidade que não tem beleza natural nenhuma, mas a gente tem uma criatividade de criar atrativos para desenvolver o ecoturismo gigante. Às vezes nós aqui, por tanta beleza natural, a gente fica acomodado. Então assim, está na hora da gente começar a usar também o nosso poder de criatividade e começar a fomentar o turismo, de fomentar as trilhas guiadas. Né? A gente tem vários pontos lindos aqui. Será que alguém já pensou em fazer trilha? Levar turista para conhecer pontos estratégicos? Né? Aí é o que eu falo. Só que essas unidades de conservação, elas têm que ser, né, integrada à comunidade de todo. Sendo integrada, as pessoas vão começar a mudar um pouco a percepção de meio ambiente. Porque hoje, quando você fala, ele é do meio ambiente, ele é mau, ele não deixa a gente construir, ele vai demolir a nossa casa, ele vai me multar, ele vai... Não, gente, não. A gente tem que ser orientador. A gente tem que orientar as pessoas. Porque a gente entende a dificuldade que é hoje você construir uma casa. Sim. Você comprar um terreno. Então, muitas vezes, as pessoas investem todo o seu recurso num sonho. Quando ele acha que realizou o sonho, na realidade ele está entrando num pesadelo. Então não deixa isso acontecer. Então assim, se você, né, entende o seu sacrifício, se você valoriza, né, a tua luta do dia a dia, antes de comprar terreno, antes de começar qualquer obra, nos procure. E como eu falei, hoje o sistema é digital, que é o angra.licenciamento.net.br. Se você quiser ir presencial,
A gente fica lá na Rua do Comércio, número 17. Se você quiser fazer da sua casa, é só você entrar, né, no site angra.licenciamento.net.br e você vai ter ali, né, você vai fazer o cadastro, ter o passo a passo. Dificuldade, você liga, né, lá para o Instituto Municipal do Ambiente, o IMAR, e nós vamos dar toda a orientação. Essa coisa do digital, eu por exemplo, eu sou meio arcaico nisso aí. Eu gosto muito do papel. Caneta. Tanto é que o meu documento do carro, eu vou lá buscar e imprimo. Não, pode ser digital. Não, eu sou das antigas. Eu ando em lugar que não tem internet, sei lá. Me daí. Então, e aí quando há uma exigência, no caso de uma construção, por exemplo, geralmente ela é uma besteira e tal, mas precisa ser cumprido. Aí, aquele que fez no digital, ele também vai responder no digital a exigência? Exatamente. O processo, ele é muito fácil, né? Agora, você tem situações, assim, é o que eu falo às vezes, né, da farmácia. Você vai na farmácia, compra um medicamento. Tem medicamento que você não precisa de receita. E tem medicamento que você precisa de receita. Certo. Então, existe atividade que você não precisa de profissional. E existe atividade que você precisa de profissional. No nosso caso, a maior parte precisa de profissional. Porque você vai fazer um projeto, você tem que ter, né, um responsável técnico. Porque hoje, como é que você constrói? Você simplesmente acha que aquela estrutura ela é suficiente para dar segurança para sua família. É a mesma coisa, você, quando está doente, né, você vai na padaria, pegar um conselho, de repente, com um padeiro, né, você vai numa farmácia, pegar orientação com um atendente ou com um farmacêutico, ou você vai no posto de saúde procurar orientação com um médico. No posto, no hospital. Então, a gente tem que pensar o seguinte, que a nossa casa é o nosso abrigo. E se a nossa casa cair, a nossa família está em risco. A gente tem que pensar no nosso bem maior. Então, o nosso bem maior é a nossa família. E outra, A.S. Patrícia, as pessoas às vezes acham que contratar um arquiteto é coisa de milionário. E a gente já fez um cálculo, o custo do licenciamento contratando um arquiteto, ele não chega a 5% do valor que a pessoa fecha na obra. Por quê? Você vai, geralmente isso é calculado em relação a um metro quadrado. Sim. Se você tem uma condição financeira para fazer uma casa de 50 metros quadrados, ok, o preço cobrado vai ser em função de uma casa de 50 metros quadrados. Se você tem condição de fazer uma casa de 80 metros quadrados, e assim vai. Então, se você tem condição de fazer uma casa de 500 metros quadrados, né, você vai pagar o profissional para aquele valor. E assim vai. E também os quesitos de requinte que você vai ter. Então, tudo na vida hoje, você calcula em cima daquilo que você pode fazer. E você faz de forma legal, de forma segura, sem preocupação. Porque, assim, o maior número de pessoas que eu atendo hoje são pessoas que, muitas vezes, perdem sono, né, ficam crise de ansiedade, então, por conta da insegurança do que vai acontecer com a obra dele que está irregular. E aí a pessoa, às vezes, fala assim, não, porque eu fui orientado errado. Gente, só tem um órgão que pode te orientar no município de Angra dos Reis, que é o Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis, que fica na Rua do Comércio, número 17. Então, ali, a gente tem um protocolo, a gente tem uma recepção, a gente orienta ali, as pessoas têm dificuldade, às vezes, para acessar o sistema, né, digital, a gente orienta, e o melhor é que dentro desse sistema, o primeiro documento a ser emitido é o pré-análise. O que é o pré-análise? É quando você fala assim, olha, você tem que me dizer onde é que é a casa. Então, hoje o cara fala assim, é aqui, ó, minha casa fica aqui, nesse ponto do Google, né? Todo mundo já tem esse aplicativo, tem. O cara vai, coloca, é aqui. Chega ali, a gente pega e lança ela no sistema, o sistema vai dizer assim, olha, essa área ela tem um conflito com a lei federal tal, a lei estadual tal, a lei municipal tal. Ou não, nossa área só tem a lei municipal e é uma área tranquila, os índices são tranquilos, você pode, entendeu, comprar, que você vai poder fazer a sua casa, você vai poder fazer o seu comércio, você vai poder fazer a sua atividade que você quer fazer. Isso é muito mais tranquilo, né, para quem compra. Você tem uma taxa de ocupação, então para você não passar dessa taxa de ocupação, tem muita gente que acaba pegando orientação,
de alguns profissionais. Certo. E aí, na hora dele fazer, aí ele fala assim, poxa, eu não podia fazer aqui mais um quarto? O cara, faz que depois a gente altera o projeto, e aí vai ter uma outorga, mas você vai pagar aí um valor X. Aí o cara acredita naquela pessoa, naquela informação, que não é oficial, e aí quando ele vai fazer todo o processo para regularizar... Embarga. Não é nem embargo, né? Porque assim, ele aprovou no início, fez uma alteração, e ele vai precisar agora fazer legalizar esse acréscimo, e às vezes vai gerar uma outorga, né, que é uma outorga onerosa de construir. E aí quando a gente vai colocar ela dentro do sistema, ali o valor dá, às vezes, 10, 20 vezes aquele valor da expectativa que ela tinha. Então isso gera pânico para as pessoas. Então, gente, não tem necessidade de você estar sofrendo, né, com esse tipo de situação. É só nos procurar. A gente está lá todos os dias, né, tem profissional para lhe atender, né, o próprio sistema digital, ele mesmo já te dá essas informações. Então, assim, hoje o que a gente quer é trazer toda a população para dentro das discussões ambientais. Bacana. Porque Angra, ela, como eu falei, ela está dentro desse processo. Entendi. 11h05, hora da nossa vinheta. Programa Mesa Redonda, a sua resenha no rádio com Aécio Ribeiro e Patrícia Costa. Mesa Redonda. Muito bem, agora 11h06, nós estamos ao vivo com o secretário de Meio Ambiente de Angra dos Reis, ele, o meu amigo Mário Reis, falando ao vivo para vocês, esclarecendo, tirando algumas dúvidas. E pode mandar aí a sua pergunta, seu WhatsApp, não é? Inclusive o Estânia Braga ali manda um abraço, está lá nos acompanhando diretamente de Angra dos Reis. O nosso secretário de Turismo de Paraty, o Marcos Paulo Paulino, também ligadinho aí na nossa live, também me parabeniza, né? A Sandra Lima, beijo Sandra, obrigado pelo carinho da audiência nos acompanhando nesse momento. E o Rabugento Aguinaldo diz o seguinte: o infeliz traz o peso para a praia e não é capaz de levar o que usou para descartar no lugar apropriado. Esse é o Aguinaldo, já chega de voadora. Eliane Melo, lá de Volta Redonda, também ligadinha, ela tem casa por aqui também. Seja bem-vinda, irmãzinha motociclista Eliane Melo. Patrícia Costa. Oi, essa é o que nós estávamos falando anteriormente, a questão de educação. Vamos colocar que a praia é o quintal de nossa casa. Em casa você joga o lixo no chão, você deixa? Você joga sua lata de refrigerante, seu copo de Ativi Plus, enfim, seja se for pacotinho de batatinha russa, você não faz isso. Né? Então, por que na praia tem que deixar para alguém retirar o seu lixo? É questão de conscientização. Né? Cada um com o seu lixo. Você que produziu o lixo, você retira ele do local. E até porque eu creio que a prefeitura não tem um efetivo, né, secretário, que abrange, que atenda, porque quantas praias nós temos aí em Angra dos Reis? Então, não tem como dar uma equipe, ela está em todos os locais, em todas as praias, período de temporada principalmente, que o fluxo triplica, né, de transeuntes em Angra dos Reis. Então, é questão de consciência mesmo. Se for colocar fiscalização em todas as praias, não tem condições, não tem cabimento para isso. Exatamente. Né? Exatamente. E assim, um dos maiores problemas, claro, né, essa questão do descarte irregular de forma pontual é perceptível, a gente mantém, né, as praias limpas, mas como você bem falou, são muitas praias e às vezes, né, a gente só consegue ir lá limpar quando existe, né, uma denúncia, né, alguma solicitação. Mas o nosso maior problema, que na realidade assim, são os resíduos que a gente chama de resíduo órfão, que é aquele resíduo que a gente não sabe a sua origem. Sabe que ele foi descartado por alguém em algum lugar. Porque assim, em Angra, nós temos, né, uma bacia hidrográfica e nós temos, né, as microbacias hidrográficas. Perfeito. Então, e aí as pessoas acabam descartando, né, no seu bairro.
muitas vezes a gente tem uma geografia, né, bem acidentada, e aí vem uma chuva e essa chuva então carrega esse material. E tudo, né, que carrega, né, de morro abaixo vai para o mar. Então acaba que esse resíduo ele fica ali navegando no oceano, muito plástico, muitas tartarugas acham que é alga viva, e aí começa então a querer se alimentar e acaba meio que morrendo por asfixia. Vários peixes achando que aquilo é, né, algum tipo de substrato. O que boia no mar para exatamente. Então a gente gente acaba provocando, né, mortandade da fauna marinha, e sem falar também nos bueiros. A gente acaba entupindo os bueiros. Né, e aí assim, entupiu, porque hoje, para você ter estabilidade de qualquer encosta, você tem que ter uma drenagem eficiente. A partir do momento em que essa drenagem ela se torna ineficiente, você tem uma retenção de água. E quando você tem retenção de água, muitas vezes acontece o quê? A absorção do solo. Lógico, quando o solo não consegue absorver, através da vegetação, você tem então as enchentes. E quando o índice pluviométrico é muito alto e muito constante, você pode ter o quê? Nós temos aqui uma região que nós somos um bloco de rocha com mancha de terra. E aí você pode ter um descolamento de terra, onde aquela vegetação ela cria uma sobrecarga e você tem um descolamento, isso pode ter o seu deslizamento. E esse deslizamento às vezes pode levar a muitas vítimas fatais por, às vezes, uma falta, né, de procedimento correto, como a Patrícia colocou. Então, gente, lixo no lixo. Né? Nós estamos implantando um sistema de coleta seletiva em Angra. Então, as pessoas, né, lógico, aqui em Angra, infelizmente, precisam ter a cultura de separar o lixo. Mas, como eu falei, o reciclável não é lixo, não é resíduo. Ele não tem que ir para o aterro. Ele tem que voltar para o comércio. Detalhe, você pagou por ele. As pessoas, às vezes, nem associam dessa forma, entendeu? É essa, Patrícia. A importância da reciclagem. Exatamente, porque assim, você imagina, você compra um refrigerante, né, seja ele PET, garrafa, vidro, lata, você paga por aquele recipiente. Você compra um saco de arroz, aquele saco de arroz, né, que está ali o arroz dentro, você pagou por ele é seu. E ele tem um valor. Então, procure as empresas que fazem reciclagem e negocie com eles. Isso é renda para a sua família. E detalhe, né? Ou seja, você retém um local seguro, né? Você protege o meio ambiente, né, de poluição, e você protege a sua própria vida, porque esse resíduo ele pode parar num bueiro que deveria escoar água de chuva, e a água de chuva não escorre ali, e pode alagar a sua casa, né, ou até mesmo provocar um deslizamento. Aproveitando aí, se você me permite, uma pergunta aqui de um morador lá da Vila Histórica, né, o Bruno, está perguntando aqui qual a medida que foi tomada em relação justamente ao que o secretário estava falando aqui sobre deslizamento constante nas estradas aí de acesso ao Angra dos Reis. Qual a medida que foi tomada? Bem, está falando da Rio Santos. Isso. Bom, a Estrada Rio Santos ela foi privatizada, hoje a concessão está com a CCR, e a CCR ela está trabalhando aí desde março de 2022, né? A gente percebe, né, de tanto SIGPARE que tem, né? Então assim, essa rodovia, ela décadas que não tinha uma manutenção, e uma das coisas que a gente observou, né, e aí estamos acompanhando, que é a desobstrução das canaletas de drenagem. Então a gente percebe assim, ali na Monsuaba, onde teve aquele grande deslizamento, inclusive com vítimas fatais, né, ali aconteceu por falta de drenagem. Então, ou seja, a drenagem existia. Só que se você não fizer manutenção, ela fica obstruída. Então, né, a CCR ela veio fazendo um trabalho muito importante de recuperação, né, não só da pista de rolamento, que estava com muitos buracos, mas também fazendo as contenções, né, para que né, nós que utilizamos, né, ou seja, toda a população de Angra, Paraty, São Paulo, que utiliza Rio Santos e outras cidades, né, tem segurança para transportar por ela. Respondido? Agora sim, 11 horas e 13 minutos. Hoje quarta-feira, dia 29 de março de 2023.
estamos recebendo, falando aqui ao vivo com o secretário de Meio Ambiente de Angra dos Reis, ele, Mário Reis, que tem Reis até no nome. Né? Angra dos Reis? Angra dos Reis com Reis. Mário Reis. Vocês. Né? Mário, estamos aí quase chegando ao fim do nosso bate-papo, do nosso podcast, do Mesa Redonda, não é? Gostaria que você colocasse para as pessoas que nos ouvem, as pessoas que acompanham o nosso aplicativo lá no www.radiorotadosol, a galera aqui na nossa live, qual é hoje, assim, o maior entrave, né, para você, para a Secretaria de Meio Ambiente hoje? A pergunta é, você para a liberação e, no caso, para os munícipes, qual é a maior, digamos, demanda que você tem hoje por parte dos munícipes? Então, Angra, ela tem 521 anos, uma das cidades mais antigas do Brasil, uma das primeiras cidades a ser descoberta. E Angra, nós temos aqui uma vocação voltada para a pesca, para a agricultura e agora para o turismo. Então, ao longo das décadas, a gente veio instalando empreendimentos como a usina nuclear, que foi na década de 70, Angra 1, Angra 2 e Angra 3 que está em construção. Nós, então, também implantamos em Angra um porto, também um estaleiro, que é o antigo Verôme, hoje Braskem, e um terminal. Então, são 4 grandes empreendimentos que fomentam empregabilidade e renda. E com isso, então, Angra, ela recebeu muita gente de fora. E as nossas, essas áreas de entorno, ela recebeu bastante, vamos dizer assim, demanda de construções. E essas construções, muitas delas são construções irregulares. Então, qual a nossa maior demanda hoje? É controlar a expansão urbana. Fazer com que as pessoas entendam que para construir, para reformar, para fazer qualquer alteração na sua casa, ela precisa de um projeto aprovado. Ela precisa nos procurar. Para que ela possa licenciar e fazer isso com segurança. Porque assim a gente consegue fazer com que nós tenhamos dados para melhoria da educação. Você imagina, um bairro que a gente não tenha controle ocupacional, a gente não sabe a demanda de sala de aula. A gente não sabe ali qual é a demanda de atendimento médico, porque ela acaba crescendo de forma desordenada. Então a gente tem que ter esse controle. E é o que eu sempre falo, Patrícia, não existe projetos ambientais que vá solucionar os impactos ambientais. Não existe. O que nós podemos fazer é controlar a expansão urbana. Porque controlando a expansão urbana, a gente protege o ambiental. Hoje, a gente precisa estar fazendo cinturão verde, por quê? Porque senão a pessoa acaba avançando para aquela área sensível. Mas se a pessoa tiver a cultura de só construir com licença, a gente não precisa fazer o cinturão verde. A gente não precisa ter uma equipe de demolição se as pessoas respeitarem as leis. Então, esse é o nosso maior desafio. E detalhe, as construções regulares em áreas seguras, todo mundo sai ganhando. Por quê? Você vai construir a sua casa numa área segura, você não vai ter visita de fiscalização, você ali, o seu processo vai ter passado por uma análise da Defesa Civil para saber se é área de risco, se não é área de risco. Então, ou seja, a pessoa vive de uma forma assim. Claro, acidentes naturais acontecem, a gente não tem como prever. Sim. Mas tem situações em que estava previsível. Aquilo vai cair. Porque aquela área que a pessoa construiu é uma área totalmente instável. Então hoje, o nosso desafio é isso. A gente tem avançado bastante em fiscalização, seja na Baía da Ilha Grande, seja aqui no continente. A gente tem efetivado bastante demolições. A gente, confesso que é um momento muito triste,
quando a gente tem que executar uma demolição, porque a gente entende, né, também o lado, né, da pessoa, às vezes foram pessoas mal orientadas e tal. Então a gente está aqui, né, para deixar a nossa porta aberta. Nos procure, vem de conversar com o vizinho e tal. E uma outra coisa é essa, assim, às vezes as pessoas se espelham no errado para fazer errado. E daí usa como justificativo. Então, gente, não faça isso. Né? Se você vê alguém fazendo errado, você tenta corrigi-lo, mas não tente espelhá-lo. Né? Procure sempre fazer o certo. Porque fazendo o certo, né, você vai ganhar. Tá? E aí, assim, a dificuldade que eu percebo que a comunidade tem, às vezes, ao legalizar, está na origem do processo, como eu falei. Compra um terreno numa área que não pode construir. Compra um terreno inferior, né, à metragem que é permitida naquele bairro. Porque, assim, cada bairro tem um zoneamento. O zoneamento, ele diz assim, olha, o lote ele tem que ser do tamanho de 200 metros. Aqui no caso é 200 metros quadrados. Não, aqui em Monocaba é o M3, que é 400 metros quadrados. Nós iremos, na revisão, né, já estamos na fase final, já pegamos as informações aqui da comunidade, e a comunidade aqui pediu para que o lote mínimo seja 200 metros quadrados. Tá? Então, ou seja, é o que a gente fala, o processo ele é democrático. Né? Mas aí, assim, a gente não pode chegar daqui a 4 anos e ter que botar esse lote para 100 metros. Porque as pessoas pegam 200 e parcela. Isso é crime. Então, assim, as pessoas têm que ter essa consciência, porque assim, as pessoas às vezes querem fazer renda de forma ilegal. Isso é estelionato. A pessoa vai ser presa. Exatamente, isso é estelionato. É você vender aquilo que não é legalizável. Então, assim, as pessoas têm que tomar cuidado. Então, ou seja, se você tem um lote hoje de 200, aí assim, você já está... Essa já é uma dificuldade, aprovar com lote de 200, onde é exigido 400. Então, ou seja, aqui a gente tem bastante lotes dessa natureza. Nós iremos alterar. Só que, daqui a 4, 5 anos, a gente vai fazer outra alteração. A gente não pode voltar aqui e falar assim, olha, agora a gente quer um lote de 100 metros. Não, isso não vai acontecer. Então, assim, para você que tem lotes já mínimo, não parcele. Hoje a nossa legislação permite até que você construa 3 residências. Então, dentro de um módulo, né, imobiliário, você pode fazer residência e até vender essa benfeitoria, mas não parcele, porque senão, né, você fomenta, né, um adensamento maior, né, e sem licenciamento. Então, qual a dificuldade que a comunidade encontra? É essa. Às vezes, compra, e aí compra de um grileiro, compra às vezes de um parcelador ilegal, né? Compra, né, de pessoas que não têm a propriedade, e aí quando vai entrar com o processo, aí tem uma legislação que tem que ser respeitada, e aí ela então começa a encontrar essa dificuldade. Aí ela vai e fala que é burocracia, entendeu, Patrícia? E não é burocracia, aí é legislação. Então, para isso não acontecer, é só a pessoa nos procurar. Né? Aqui, tem muita gente, né, de outras cidades. Então, seja, essas pessoas podem acessar, né, o sistema digital, que é o anger.licenciamento.net.br, e ali ela vai tirar dúvida. Então, ou seja, antes de comprar, né, olha, eu estou comprando um terreno na área tal. Ele vai saber, por favor, qual o tamanho desse terreno? Ah, o tamanho, olha, esse terreno, o mínimo é tanto. Então a pessoa já vai ficar atenta. Então, hoje, essa dificuldade. As pessoas hoje, elas me procuram muito para dúvidas de ligação de relógio, de energia elétrica. E aí, chega na Enel, a Enel pede o que a ele? A regularidade do imóvel. Ah, bem lembrado. Essa é a próxima pergunta. Essa questão da Enel com o meio ambiente. Então, é assim. Então, ele chega na Enel, existe uma resolução, que é a 414 de 2010, que é da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica, que é, né, a reguladora, né, nesse caso, ela é fiscal das concessionárias. Na nossa região é a Enel, então a ANEEL é que fiscaliza a Enel. Então a ANEEL, ela exigiu da Enel que na nossa região a Enel cobre, né, ela exige que a pessoa apresente a regularidade do imóvel. Então a gente vai lá, artigo 1º do Código de Obra, toda obra, reforma, reconstrução precisa de licença. Então a gente parte do princípio que toda obra precisa de licença.
Quem não tiver licença não pode construir. Ele é passível de ter demolição da casa dele. Então a pessoa tem que aprovar. Já parte desse princípio. E aí não tem outra justificativa. A pessoa não pode simplesmente justificar assim, olha, não, eu não licenciei porque eu não sabia, eu não licenciei porque eu não podia, eu não licenciei porque eu não tinha recurso. Mas você fala assim, olha, mas o custo do licenciamento não chega a 5% do valor da obra. Mas eu fiz através de mutirão, beleza? Insere também o licenciamento do mutirão. As pessoas têm que começar a dar valor àquilo que é legal. E aí com isso, quando você for na Enio, aí ele vai falar assim, ó, Aécio, cadê a regularidade do seu imóvel? Você fala, tá aqui, ó. Aqui o meu alvará aqui. Perfeito. Seu relógio já está na programação, vai ligar em 15 dias. Não tem. Aí o cara chega lá, ele fala, mas o que é? Você vai ter que ir lá no meio ambiente e pegar lá uma autorização. Então a pessoa sai da Enio, vai direto lá, para o meio ambiente. Chega lá, não, eu vim aqui pegar uma autorização para ligar meu relógio. E aí, Aécio e Patrícia, não existe autorização para ligar relógio. Ou seja, até existe. Quem emite isso é a Enio. Né? A Secretaria de Meio Ambiente ela não emite autorização para ligar relógio. Lá a gente emite autorização para desmonte de rocha, corte de árvore, construção de casa, instalação de empresa, isso tudo a gente emite. Ligação de relógio não é com a gente, é com a Enio. Então, na realidade, o que a Enio está pedindo para você fazer no meio ambiente? Regularizar o seu imóvel. Aí lá você vai ser orientado. Só que as pessoas não querem legalizar o imóvel. Eles querem o quê? Autorização para ligar. Autorização. Exatamente. Aí, então, essa acaba sendo, né, um dos maiores dificultadores, né, da comunidade com relação ao meio ambiente. Isso é uma dúvida que as pessoas têm, eu estou aqui esclarecendo, né, mas a mais importante para a gente hoje, assim, como você perguntou, né, qual é o grande desafio? Realmente é o controle da expansão urbana, né, eu respondendo aqui pelo meio ambiente de Angra, e da comunidade é o fato dela ter comprado sem orientação. E aí isso gera transtorno diverso. Gera transtorno na área da educação, na área da saúde, na área do trânsito, na área da segurança, desenvolvimento econômico. Ou seja, uma cidade que tem controle, né, ela não tenho dúvida de que ela seria uma cidade que teria uma qualidade de vida melhor. Sem dúvida alguma. Bom, agora 11 horas e 26 minutos, né? Estamos chegando ao fim do nosso Mesa Redonda Especial, do primeiro bloco do Mesa Redonda Especial, hoje com ele, Mário Reis, o secretário de Meio Ambiente de Angra dos Reis, esclarecendo, inclusive, nós recebemos muito aqui, Mário, eu preciso falar com o meio ambiente para ligar o meu relógio, na minha rua, eu estou construindo e tal, e o meio ambiente não me dá autorização. Né? Então você acabou de esclarecer essa questão. Semana passada mesmo tiveram 2 pessoas aqui, e eu vou lá na Enio, mas aí onde que eu procuro lá no meio ambiente e tal? Não, eles mesmos vão te orientar, não é? Na verdade, o que a Enio faz? Olha, já que você está irregular, procura que lá você vai legalizar. E aí volta com a documentação. Não é que o meio ambiente liberou. Liberou, no caso, a construção, né? O imóvel está regularizou, no O imóvel. Regularizou o imóvel. É assim, o que a Enio exige para uma nova ligação é a regularidade do imóvel. Mesma coisa é a seguinte, você vai em alguma repartição e aí o cara fala, não, beleza, eu vou comprar aqui financiado e tal, beleza, a sua identidade. Aí você fala assim, eu não tenho. O cara vai fazer o financiamento? Não vai. Ou seja, você pega a tua identidade, você dá para ele faz o financiamento. É a mesma coisa a Enio. A regularidade do imóvel não tem, a gente não vai ligar. Né? Faz a instalação. E aí, assim, tem muita gente que me liga, porque alguém foi lá e ligou, o do vizinho. Amigo, fraude é crime. A Enio já foi comunicada. Se você está pagando para alguém fazer algo de errado, você também entra dentro dessa infração como corresponsável. Então, tomar muito cuidado. A gente sabe que existem ligações clandestinas, né, irregulares, que as pessoas podem responder por isso. Então, né, muito cuidado na hora, né, de você tomar alguma decisão.
Mas aí eu só para sendo chato e repetitivo essa. Não. Gente, antes de comprar um terreno, antes de iniciar uma Fica obra, lindo. cara, procura a gente lá, vê os índices. Porque assim, é muita legislação, às vezes você não tem conhecimento. Né? Mas lá a gente já tem essa expertise, a gente entra dentro do sistema, a gente orienta. Né? E detalhe, sem pagar nada, você não precisa pagar nada por isso. O que é melhor. Não existe, né? Não existe taxa, não existe nada para isso. Claro, dentro do processo de licenciamento, existem as taxas, impostos, tem que ser pago e tal. E uma outra coisa é essa, Patrícia. Gente, quando você constrói, você está fazendo investimento também. Claro. E quando esse imóvel está legalizado, ele valoriza em torno de 50% a 80% do valor de um imóvel ilegal. E como eu falei lá, você às vezes investe nem 5% do que você gastou naquela obra e você ainda ganha mais por isso. Porque hoje a situação não está fácil para ninguém. E a maioria das pessoas hoje busca o quê? Empréstimo. Seja na Caixa Econômica, seja no Banco do Brasil, seja nesses bancos particulares. E aí, para a pessoa comprar um imóvel, né, com esse tipo de crédito, tem que estar legalizado. Então, muitas vezes as pessoas estão vendendo e aí quando chega essa hora, cadê o alvará de habite, o cara não tem, ele fica em pânico. E o pânico maior é quando ele vai lá, dá entrada e a gente verifica que ele não respeita a legislação. Aí é pior. Aí o cara não vai conseguir o habite. Aí o cara se vê numa situação realmente desesperadora. E aí sai culpando todo mundo. Então, assim, para isso não acontecer, né, vamos resolver o problema logo aqui, né, na raiz. Começa pelo certo, né? A casa começa pelo alicerce, não pelo telhado. Exatamente. Primeiro eu vou comprar, depois eu vejo a documentação. Exatamente. Né? Bom, agora sim, 11 horas e 30 minutos. Estamos terminando o primeiro bloco aí do Mesa Redonda com Mário Reis. Mário, suas considerações finais. E lembrando que estaremos aqui sempre à disposição, inclusive para reportar aí as ações, né, que você achar necessárias no meio ambiente. Nós somos aqui replicadores de boas novas. Aécio, mais uma vez assim, eu agradeço aqui, né, esse convite. Né? A gente tem uma agenda tanto quanto corrida, né? Mas estar aqui para mim sempre é um prazer, né? Falar com uma pessoa como você, conhecendo hoje a Patrícia, aqui o Rogério, que está aqui, né, também nos acompanhando. E, assim, e poder falar de forma aberta, né, sem limite, você, né, não corta a gente, você deixa a gente falar. E isso é importante às vezes porque certas coisas, se elas não forem bem esclarecidas, aí já não é informação, né? É desinformação. E eu te parabenizo também por você, né, ter, né, ser essa pessoa, né, que flexível, porque assim, né, Patrícia, Aécio, o Rogério que estão aqui e para todos os ouvintes. O meio de comunicação ele é muito importante, né? Porque é através do meio de comunicação que você fica sabendo das notícias, né? Você sabe se vai chover, se não vai chover, se essa chuva pode ser forte, né? Enfim, se uma estrada está obstruída, né? Se tem médico no posto, se vai ter aula, se não vai ter aula, enfim. E a partir do momento em que esse meio de comunicação, ele começa então a dar informações distorcidas, isso confunde a cabeça das pessoas. Sem dúvida. Né? Então, assim, aqui eu quero parabenizar aí a Rádio Rota do Sol, através de você, Aécio, por ser uma pessoa que sempre traz, às vezes, né, para dar informação às pessoas realmente responsáveis por essas informações. Sim. Porque, assim, a gente percebe muita informação distorcida. Principalmente na área ambiental. E como eu falei, não adianta a gente sair restringindo tudo. Existem órgãos hoje que só vivem para criar proibições daqui, proibições dali e tal. São os famosos criadores de dificuldade para vender facilidade. Então, a gente não tem isso. A gente é criador de facilidade. Né? Então, eu acho que esse é o nosso grande diferencial. Tá? Deixo aqui, né, as portas do Instituto Municipal do Ambiente, né, para toda a população que nos ouve. Tá? Gente, qualquer dúvida, né, nos procure. Se não tiver tempo para ir lá na Rua do Comércio do 17, no centro de Angra, você pode acessar
né, através do angra.licenciamento.net.br. Ali vai ter o passo a passo, você se cadastra e você pode pedir um pré-análise do que você quiser. Ou seja, você pode, se você estiver já pensando em comprar um terreno numa determinada área, você já pode consultar. É só mandar a localização dessa área, né, através de uma imagem do Google, que você vai receber aí no seu computador, no seu celular, um pré-análise dizendo quais são os índices para você construir, se pode, se não pode, e quais são os documentos que você tem que providenciar para você aprovar. Tá? Aí, assim, no mais aí, eu acabo falando muito, né? Fica à vontade. No mais aí, é agradecer realmente esse espaço aqui e colocar também, né, lá a nossa secretaria à disposição aqui da rádio, né, para qualquer outra atividade, enfim, e como te falei, é sempre um prazer estar vindo aqui. Meu muito obrigado aqui em nome do prefeito Fernando Jordão.